tem um furo, vai eu lá. Queridos, eu quero que você abra comigo aqui, ó, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, no versículo 11. Eu sempre peço ao Senhor graça e sabedoria para entender aquilo que Ele tem para ministrar para nós, para a sua igreja. Eu entendo que a igreja de Cristo, ela não é minha, eu sou apenas um pastor que tem um supremo pastor que está acima de mim, que é Jesus, e eu preciso entender aquilo que Ele quer ministrar para o seu rebanho. E eu vou usar NVT, Michael. E durante a semana o Senhor foi construindo algo no meu coração, que não é o que eu vou pregar hoje. Porque quando eu estive ontem numa reunião de pastores, eu escutei um tema que tem mexido comigo. E nessa noite eu vou falar um pouco sobre isso com vocês, porque nós estamos no Dia dos Pais, e eu quero falar nessa noite sobre gerarmos pais, sermos geradores de pais. E você vai entender o porquê que eu falo gerar pais e não filhos. E nessa noite eu peço que o Senhor ilumine o nosso coração para que nós venhamos entender essa verdade, que quem sabe nós estamos negligenciando. O apóstolo Paulo, ele fala: quando eu era criança, falava, pensava, raciocinava como criança. Mas quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de criança. Nós somos uma geração carentes de pais. Nós somos uma geração que tem sofrido, porque no contexto familiar e no contexto social, nós estamos vendo pais que não foram preparados para serem pais. E quando eu olho para esse texto, parece que o apóstolo Paulo ele faz uma pausa no assunto que ele está falando em pauta, em 1 Coríntios 13, porque ele está falando sobre o amor, sobre o dom supremo do amor. De repente ele para do nada e fala sobre uma maturidade que nós precisamos ter. A partir do momento que nós crescemos, nós precisamos viver como tais, como homens maduros. Então Paulo ele faz ele explica: quando eu era menino, eu vivia como menino, pensava como menino, agia como menino, corria como menino, mas quando eu cresci, eu deixei de fazer as coisas de menino. Você vai dizer: pastor, isso é uma coisa lógica. Não é tão lógico, meu irmão, porque o que nós vemos, homens grandes, e não é uma crítica, porque eu sei que tem pessoas que gostam aqui, mas são moderados, homens grandes que jogam videogame e deixam a sua família de lado. Nós estamos vendo homens que não têm a capacidade de assumir uma casa como deveria. Nós encontramos homens que não foram preparados para serem pais. Na verdade, foram preparados apenas para serem filhos. Então, não de uma forma pejorativa, nós temos mais filhos da mãe do que pais cuidando das suas casas. Nós temos mais infantes sendo donos de uma casa, sendo sacerdotes de um lar, do que homens verdadeiros que precisavam ser construídos pelos seus pais para gerar vida para os seus filhos. Só que eu percebo que é muito mais fácil você gerar filhos do que gerar pais, porque gerar pais exige daquele que está mentoreando, está fazendo isso, um grande esforço, porque nós estamos falando de construir algo interno, não de coisas externas. Nós estamos falando de ser construído um caráter dentro da vida desses homens ou dessas mulheres, fazendo com que elas no futuro, pensando agora de uma forma geracional, se tornem pessoas saudáveis e por conseguinte tornarem casas saudáveis. Então o apóstolo Paulo ele fala sobre maturidade,
E nós precisamos entender que dentro de um contexto familiar é necessário nós sermos pessoas maduras, porque senão nós vamos sofrer, porque somos infantes. Eu já contei isso, mas eu conto para aqueles que não ouviram da minha boca. Quando eu casei, um ano depois, minha esposa e eu, nós fizemos a nossa primeira mudança. E nós mudamos, na verdade, dentro de um condomínio, apenas de um bloco para o outro. E quando eu olhei aquele cenário e vi aquele monte de caixa, vi um monte de coisa para carregar, e eu pensei, uau, e agora? Quem poderá me defender? Logo veio na minha mente, meu pai. Mas eu falei, cara, isso é um pensamento errado. Eu sou homem, eu preciso agora assumir as responsabilidades que um dia o meu pai imprimiu no meu caráter, para que eu seja um sacerdote. E o que eu fiz? Eu não liguei para o meu pai. Assumi aquilo que eu precisava assumir. Então nós precisamos entender, homens e mulheres, esse dia dos pais tão lindo, é que os pais, eles precisam imprimir no caráter dos seus filhos. É claro que você tem que amar o seu filho, tem que cuidar dele, tem que fazer tudo, mas você precisa entender que eles serão a sua geração futura. E por isso, quando eles chegarem em determinados lugares que você já esteve, ele tem a maturidade que você teve naquele momento. Então, pais e mães, quando vocês olharem os seus filhos, você vai ter que entender, uau, chegou o tempo, porque ele precisa agora ser gerado para ser um pai, ou para ser uma mãe. Porque a maturidade é algo que é construído não fora de nós, mas dentro de nós. E nós precisamos trabalhar para isso, para nós termos uma geração futura saudáveis, homens e mulheres que são de fato pessoas que cresceram, que não estão debaixo de uma tutela, de um pai e de uma mãe, e não conseguem assumir os seus compromissos. Então nós estamos falando em gerar algo dentro e não fora. E o apóstolo Paulo, ele faz uma analogia incrível agora em Gálatas capítulo 4, versículo 1, versão NVT, eu estou lendo. É claro que ele fala aqui sobre a lei e sobre a graça, mas essa analogia ela é tão incrível que eu trago para vocês e nós vamos colocar dentro desse contexto, não tirando o texto de contexto. Abra lá comigo, Gálatas capítulo 4 e versículo 1. Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, aqui ele traz um cenário onde um pai deixou uma herança para um filho, e esse filho era menor de idade. O menor de idade aqui ele está falando sobre maturidade, não tinha capacidade de receber a herança. Porque ele não tinha capacidade, havia alguém, um tutor sobre a vida dele. Olha que interessante. Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, de nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores até que o tempo determinado por seu pai chegue. Então o apóstolo Paulo, ele usa essa analogia para falar sobre a graça e sobre a lei. Mas Paulo está dizendo para nós aqui, que embora você tenha tudo na sua mão, você seja dono de reinos, você seja dono de uma grande fortuna, mas por você não ser maduro, por você não ter ainda capacidade suficiente, por mais que você tenha tudo aquilo no papel, mas até o ponto daquela você estar sendo cuidado por um tutor e não colocar a mão naquilo, você é igual a um escravo, porque você tem e não pode usufruir daquilo. E o texto fala que quando chega o tempo determinado, o herdeiro, ele tem direito à sua herança. O apóstolo Paulo fala sobre a maturidade, sobre a plenitude do tempo. No
Versículo 4, ele vai falar sobre a vinda de Jesus, que ele veio na plenitude dos tempos. Quando o tempo estava preparado, quando o tempo estava cumprido. Então, nós precisamos compreender que gerar filhos para serem pais está relacionado de dentro dele nós falarmos sobre a maturidade. Gerarmos coisas dentro dos filhos nossos que não são gerados por coisas externas, por aquilo que nós podemos dar, mas por aquilo que eles serão através daquilo que será ministrado por cada um de vocês. Pergunta para quem está do seu lado, você está entendendo isso? Então, o primeiro ponto que eu trago e pergunto para cada um de nós nessa noite: o que estamos gerando no coração dos nossos filhos? Você pode perguntar para você mesmo, através das suas atitudes, através do estilo de vida que você viveu até hoje, o que eu estou gerando dentro do coração dos meus filhos. Eu criei aqui na igreja admiradores do Luciano Subirá, de tanto falar. E ele conta uma história do seu pai, que quando ele tinha dúvida na palavra de Deus, o pai dele não respondia. Mas ele falava: vai para dentro do seu quarto e pergunte para o texto, porque o próprio texto vai responder para você. Aquele homem estava gerando dentro do seu filho maturidade, estava gerando dentro do seu filho o princípio de falar com Deus. Só que o grande problema, o que nós geramos para os nossos filhos é falar: ai, coitadinho. Tem uma outra história que eu vou contar para vocês também. Logo quando nós chegamos, essa história é bizarra. Logo quando nós chegamos aqui em Novo Hamburgo, eu estudava no colégio Wolfram Metzler. Nós morávamos na 11 de junho, no bairro Operário. E todos os dias eu ia para a escola, subia aquela lomba da 11 e descia. E para cortar o caminho, eu andava numa estradinha. E eu dava lá na Bento Gonçalves. Certa vez estava eu caminhando e de repente veio um cachorro e mordeu as minhas canelas. Conhecia aquele cachorro? Não conhecia, apenas de ouvir falar, não de andar com ele. Fui para casa, minha mãe me levou na UPA. Olha a situação, 15 anos de idade, quase 16. É bizarro. Chegamos lá, a enfermeira olhou, e dela falou assim: ele vai ter que tomar a injeção antirrábica, né? Eu comecei a chorar: vai ser no umbigo, vai ser no umbigo. E a mãe me grudou assim e falou assim: coitadinho, ele é uma criança, 15 anos de idade, rapaz. Na frente da enfermeira: coitadinho, ele é só uma criança, 15 anos de idade. Nós precisamos muitas vezes colocar a maturidade dentro dos filhos, daqueles que nós estamos gerando, é claro, de forma processual, mas nós precisamos gerar no coração dos filhos que um dia eles serão pais, e eles estarão em situações que um dia você está com o seu filho e ele vai precisar agir com autoridade. Então, abra comigo em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 6 até o 7. Eu vou fazer uma comparação. Primeiro eu vou ler na NVT e depois nós vamos abrir a NAA. O Maicon vai fazer isso para nós. Aqui são instruções que Deus deixa para o homem. E Deus deixa instruções, e essas instruções estão no imperativo, é uma ordem. Então, se nós entendemos que estamos debaixo da vontade de Deus e somos amados por esse Deus, nós compreendemos que isso é para cada um de nós. E aqui o texto está falando para os pais. E o texto fala o seguinte: guarde sempre no coração as palavras que lhes dou hoje. Primeiro, Deus está falando aqui para os pais. Aqui vem a ordem. Versículo seguinte:
repita-as com frequentemente a seus filhos. Converse a respeito delas quando estiver em casa, quando estiver caminhando, quando se deitar e quando se levantar. A versão NAA, ela nos traz um sentido mais claro. Porque o texto fala o seguinte: você as inculcará a seus filhos. A palavra inculcar está relacionado a colocar na mente dos seus filhos. E a versão NVT é muito interessante porque essa versão nos fala sobre falar com persistência. Quantas vezes nós falamos para os nossos filhos a palavra do Senhor e eles não escutam? A Bíblia fala que isso vai acontecer, por isso você precisa ser persistente no caminho. Por isso você precisa ser persistente no ensino. Por isso você precisa ser persistente, porque a era que nós estamos vivendo, o mundo quer tentar tragar os nossos filhos e tirar eles debaixo do seu guarda-chuva, debaixo da sua proteção. Então o texto fala de nós, além disso, falarmos com frequência sobre Jesus. E eu pergunto para você nessa noite, Jesus, ele é um assunto comentado dentro da sua casa? O texto bíblico fala, olha, quando você sentar aonde? À frente da mesa. Antes de você deitar, fale do amor de Jesus para o seu filho. O texto fala, quando você estiver caminhando, indo para algum lugar, fale sobre Jesus para ele. Então, igreja, nós precisamos entender o que estamos gerando no coração dos filhos. E quando nós colocamos essas palavras, nós não estamos construindo coisas fora deles, nós estamos construindo coisa dentro deles. Estamos gerando maturidade na palavra do Senhor. Então, o que nós estamos gerando no coração dos nossos filhos? Quando a palavra fala sobre coração, ela fala que é desse lugar que gera, o que saem todas as fontes da vida. Então, no coração habita vida ou habita morte. E nós temos a graça, você tem a graça de ensinar o seu filho na palavra do Senhor. Pastor, ele já é velho, não tem problema. Fale do amor de Deus sobre ele. Para ele, melhor dizendo. Efésios capítulo 6 e versículo 4. Abra lá. Pais, não trate seus filhos de modo a irritá-los. Antes, a mesma palavra, eduque-nos. Eduque-os com a disciplina e a instrução que vem do Senhor. Esse contexto que Paulo escreve dentro de um contexto cultural greco-romano, helenista, melhor dizendo. Paulo e os apóstolos daquela época enfrentaram, gente, uma degradação familiar. Os pais tinham o direito de matar os seus filhos. Os pais tinham o direito de mandar os filhos embora. O marido, ele tinha direito de abandonar a esposa, de matar a esposa. Então, esse contexto que Paulo escreve, ele está falando em um mundo totalmente frio relacionado ao amor. Então, Paulo fala, não faça mal, não tratem mal os seus filhos, não irritem os seus filhos, antes, eduquem. Olha para mim, quem está educando os seus filhos? Será que você deixa a educação para a escola? Será que você deixa a educação para os colegas dos seus filhos fazerem? Será que você deixa a educação para o YouTube fazer? Gente, olhe, cuidado que o seu filho está olhando no YouTube.
Tem uma irmã da igreja que falou que o filho dela estava jogando esses jogos online. De repente ela escuta um cara maior falando: qual é o CPF da sua mãe? Como você foi criado? Gente, eu fui criado correndo na rua. Teve uma vez que eu estava andando de bicicleta sem camisa e eu caí, gente, num saibro. Eu esfolei tudo o meu peito. Os meus mamilos ficaram todos machucados. Não estava nem, no outro dia eu estava voando de bicicleta de novo. Eu era conhecido no hospital público de Joinville. Eu era mesmo. Eu destroncava, jogava bola sem nada nos pés, descalço. Eu tinha o dom de chutar um elevado assim, ó, pá. Nós fomos criados assim. Errar o pedal da bicicleta e bater no meio dos ferros, eu era campeão em fazer isso. Nós precisamos buscar coisas saudáveis. O que nós estamos gerando dentro da geração que serão os futuros pais que estão por vir. Nós precisamos educar com a disciplina, a instrução que vem do Senhor. Essa palavra que diz para educar, está falando de colocar em mente, colocar na mente. A sua casa, ela precisa ter um clima espiritual. A sua casa, ela precisa ter louvores de adoração ao Senhor. A sua casa, ela precisa glorificar a Deus. Os seus filhos, eu cresci vendo os meus pais orando de madrugada. Eu acordei vendo os meus pais orando. Nós precisamos gerar isso dentro das nossas casas. Não, pastor, isso é só para pastor. Quem falou para você que isso é uma verdade? Isso todos nós precisamos fazer, gerar esse ambiente na vida e no coração desses futuros pais que estão por vir. Pais modelos geram pais modelos. Êxodo capítulo 3, versículo 15, fala o seguinte: Deus também instruiu a Moisés: diga ao povo de Israel, o Deus de seus antepassados, presta atenção, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e de Jacó me enviou. Você já parou para perceber que a construção do Antigo Testamento, ela não é construída em cima de filhos, mas de patriarcas? Deus, Ele sempre trabalhou no Antigo Testamento, até chegar à linhagem de Israel, dentro de uma perspectiva patriarca. O Senhor, Ele nunca pensou em parar a geração. Por isso que Deus, Ele sempre construiu patriarcas, Ele sempre construiu pais. Então, nós precisamos entender, pais que hoje estão aqui, você precisa ser um modelo para os seus filhos, para que eles também sejam pais modelos. Você vai dizer, pastor, é difícil, é claro que você vai cair. Hoje eu mandei uma mensagem, falei o quanto eu amava o meu pai, o quanto eu era grato por aquilo que ele construiu na minha vida. E ele disse, me perdoa, filho, porque certamente eu falei com você, e eu pensei, é claro que um dia falhou, porque ele é ser humano, mas ele sempre esteve na vida dele com o temor do Senhor. Então nós precisamos trabalhar a nossa vida para nós sermos pais modelos, com a graça do Senhor sobre nós, com a graça do Senhor sobre a nossa vida. Nós precisamos aprender até como igreja a gerarmos pais, porque pais cuidam de filhos, pais cuidam de uma forma tão grande ao ponto de muitas vezes entregar a sua vida por eles. Nós precisamos entender que quando nós o ministério pode subir, que quando nós, não esqueça disso, quando nós fazemos pais, nós estamos construindo alicerces, nós estamos construindo bases. A genealogia bíblica sempre está
construída em bases, sempre está construída em patriarcas, homens e mulheres que eram falhos, mas tinham a graça do Senhor sobre a sua vida. Agora, igreja, eu pergunto para você, não somente para os pais agora, o que nós estamos construindo no coração do nosso próximo? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, no versículo 1. Paulo, ele fala o seguinte: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo está falando para as pessoas imitarem ele da forma que ele ama Jesus. Imitem a minha devoção, imitem o meu amor, imitem o meu respeito. Paulo está dizendo: eu quero gerar algo em você. Sabe de uma coisa, vocês que são libertos em Cristo Jesus, o Senhor colocou você na escola, o Senhor colocou você em lugares que você está trabalhando hoje para gerar algo na vida de alguém. E eu pergunto para você, o que você está gerando? O que você está gerando no coração dos seus filhos? E o que você está construindo para o próximo? Você vai dizer: pastor, o que foi construído na sua vida? Eu ainda não tenho a graça de ser pai, mas o meu pai, ele gerou algo na minha vida para eu ser um pai. Quem sabe eu não tenho filhos hoje do meu sangue, mas eu tenho filhos espirituais. E essa Bíblia aqui eu recebi do meu pai quando eu recebi a presidência dessa igreja. Sabe o que isso significa? Que ele construiu algo dentro de mim. O que você está construindo dentro do coração dos seus filhos? O que você está construindo dentro do coração do seu próximo? Nós precisamos ser uma geração madura. Olhe para os seus filhos com amor de pai, mas não deixe ele ser eternamente o filho do papai e o filho da mamãe. Ele precisa crescer. Eu com 16 anos de idade estava louco para trabalhar e sair trabalhar. Eu não importava onde era, mas eu queria trabalhar. Meu primeiro emprego foi como serviços gerais em uma gráfica. Vinha para casa fedendo a thinner. Eu acho que eu fui viciado em thinner e nem sabia. Meus pais nunca me prenderam e falaram: vai, guri. Estudava à noite, trabalhava de dia. Irmãos, nós não podemos mais fazer filhinhos Nutella não, meu irmão. Todas as coisas que eu tive, Deus que me deu, mas eu que comprei. Juntamente com a minha esposa, meu carro, nosso carro, recebi ajuda simbólica do
meu pai e do meu sogro, mas nos ajudou muito naquele momento. Mas nós compramos carro, compramos apartamento, agora estamos construindo a casa com o suor do nosso trabalho e com a graça do Senhor. Gere filhos maduros. Gerem filhos que um dia vão cuidar de uma casa. Gerem filhos que vão colocar os princípios do Senhor dentro da sua casa. Não tolere o pecado. Não tolere o pecado no coração dos seus filhos. Ele é seu filho. Se ele não gostar de você, é só por um momento, porque ele ama você. Seja radical com o seu filho, porque a palavra do Senhor fala: insista, persista, trabalhe, inculque, coloque na mente dele a palavra do Senhor. O que você está gerando no coração do seu filho? Vamos nos colocar em pé. Enquanto nós adoramos ao Senhor,